que este plano de desconfinamento que eu vou apresentar, que é o que estamos agora a viver, está bem melhor do que estava o último. E vamos ver se o verão não chega muito tarde, porque o verão ano passado foi uma ajuda preciosa aqui no combate ao Covid. Agora, quando começa o bom tempo, é sempre imprevisível. Hoje está uma chuva que não para, mas não está frio, está chuva. Mas quando começar o bom tempo, eu espero que isso nos dê uma ajuda. Tudo junto. Vamos lá, vamos torcer. Vamos torcer. E vocês, indo melhor? Acho que os últimos dias começam a sinalizar alguma melhora, mas diferente de vocês, na Páscoa as restrições aqui não foram tão intensas, então eu acho que a Páscoa deve repercutir negativamente aqui. Então, eu apesar da melhora, eu não estou tão otimista. Agora, Rui, aqui criou-se uma situação que é muito curiosa. Abre-se leitos de UTI, fecha-se leitos de UTI, abre-se leitos de UTI, fecha-se leitos de UTI. Eu acho que é o país do mundo que tem mais facilidade para abrir e fechar leitos de UTI. Nunca vi isso. Aqui é muito complicado. Muito complicado, mas pela primeira vez neste plano nós temos um número mínimo superior ao habitual que não fecham, nem que estejam todas vazias, mas não fecham. E que pelo menos permitem aguentar a primeira semana ou 2 semanas de uma nova recrudescimento, uma terceira vaga, quarta vaga, quinta vaga, o que quisermos chamar, tipo reserva estratégica nacional. A maior parte delas estão sem pessoal, mas com pessoal identificado, que rapidamente é transferido para aí. Vamos dar início a isto? Deixa eu esperar mais uns 5 minutinhos, espera um pouquinho. Quando quiser, por mim tudo bom. Quando quiserem começar, eu já começo a colocar as pessoas na sala. Pode começar a colocar o pessoal na sala. Já admitidos. Boa noite aí, turma. Vamos esperar uns minutinhos aí enquanto o pessoal vai chegando para a gente já iniciar nossa reunião. Nós não podemos atrasar muito o começo, que para o Rui agora já passamos da meia-noite. Mas só tenho de sair de casa às 6h30. Dá tempo.
Ok. Vamos começar então, Rui? Vamos. Acho que eu vou... o Caio, você está pronto aí para começar a gravação? Pronto para gravar. Ok. Rui, experimente aí colocar já a sua tela. Está no ecrã. Deixa-me fazer só a partilha. Tudo bom? Perfeito. Tudo Perfeito. certo. Então deixa eu começar aqui a gravar também. Bom, boa noite a todos. É um prazer receber aqui na nossa reunião semanal um grande amigo, professor Rui Moreno. O professor Rui Moreno é um grande parceiro da medicina intensiva brasileira. Atualmente, o professor Rui Moreno atua na unidade de cuidados intensivos de pacientes neurocríticos e trauma do Hospital de São José, do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa. O professor Rui Moreno já foi presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, já foi presidente da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva e é também um sócio honorário da AMIB. E o professor Rui Moreno teve um papel importante aí durante a pandemia em Portugal, e ele vai falar para nós um pouco aí de como foi a experiência de Portugal aí com o colapso das UTIs. Rui, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. É um prazer sempre recebê-lo e poder conversar sobre um tema tão importante. Fique à vontade, Rui. Muito obrigado, amigo Ederlon, um amigo de longos anos, por este honroso convite e estendo os meus cumprimentos às pessoas que nos estão ouvindo neste momento. Eu vou fazer uma apresentação relativamente curta, porque penso que o que é importante é discutirmos experiências comuns para ver o que é que aprendemos. A declaração de conflito de interesse, eu não tenho grandes conflitos de interesse nisto, vou falar muito de política, mas eu não sou política em tempo completo, eu tenho as minhas opiniões políticas, como toda a gente, e que são inevitáveis quando se discute organização da terapia intensiva e organização da saúde face a uma pandemia. E essa é a razão por que juntei às minhas habituais declarações de conflito de interesse esta política. Porque é impossível não falar de política, não falar de organização da sociedade quando estamos face a uma pandemia. Depois gostaria de dedicar esta short review aos nossos pacientes, que no fundo são a razão por que nós aqui estamos, aos nossos colegas que connosco estão na linha de batalha e aos nossos cientistas, que muitas das vezes no background, nos seus laboratórios, nem todos na televisão, no prime time, nos vão dando as armas teóricas e práticas com que combatemos as doenças. E muitas vezes fazem em situações, enfim, diria eu, e sob olhares muito complicados, e os coloca, aqui como o professor Fossi, em situações muito complicadas. Nós estávamos todos à espera desta pandemia, se não esta outra, tínhamos apanhado um grande susto com a gripe A, em 2008, 2009, que se estendeu a todo o mundo, mas que trouxe uma coisa, apesar de tudo, para a terapia intensiva, que não foi mal. Foi um grande susto, às vezes é uma coisa muito boa, porque serve de vacina, desperta. E, nomeadamente, a Sociedade Europeia começou a elaborar toda uma série de planos de contingência a nível quer europeu, quer país a país, quer hospital a hospital, por causa deste susto da gripe A, que depois acabou por não ter a expressão toda que nós pensávamos, felizmente,
mas que nos permitiu, de certo modo, preparar-nos para uma pandemia deste género, em que sabíamos que seria inevitável muitos e muitos pacientes a entrar. Estas pandemias começam muitas das vezes, de repente, outras vezes começam devagarinho. O SARS-1 começa em Hong Kong e em Toronto depois, mas pronto, Hong Kong principalmente, de uma maneira relativamente brusca, enfim, o MERS vai-se instalando mais devagarinho, e no caso do SARS-CoV-2, do coronavírus, que é o que vamos falar hoje aqui, ele vai aparecendo muito devagar, e este bichinho, com este aspecto tão simpático, vai se instalando, começa a afetar algumas pequenas regiões da China, com um número de pacientes, não é nada hoje, 24.630 pacientes, isto hoje não é nada. Mas depois, pouco a pouco, o mapa vai-se alargando até que chegamos a um mapa como este, no fim de julho, com exceção da Antártida, onde só houve um pequeno surto, e da Groenlândia, onde há poucos casos. Todo o mundo tem vindo a ser afetado, enfim, uns países mais, outros países menos. E esta tem sido a evolução da pandemia. Portugal andou ali pelo meio, na primeira vaga. Nós conseguimos evitar talvez o pior, não fomos dos piores países, também não fomos dos melhores, mas atendendo à nossa população, nós conseguimos manter a meio da tabela, e conseguimos manter a meio da tabela porque rapidamente o nosso governo ouviu os cientistas e percebeu que era urgente aplanarmos a curva, ou seja, distribuir o número de casos por um período de tempo maior para evitar picos de afluência nos hospitais na medida do possível. Nós sabemos que quando estas doenças perdem o controle, é como as cataratas do Iguaçu. Já não dá para contar gotas d'água. Elas vêm vindo, e há muito pouco que nós possamos fazer para evitar isso, porque as pessoas chegam lentamente, mas depois a entrada nos hospitais é extremamente rápida e nós não conseguimos dar uma resposta, adequada. Temos, como sempre, duas, três grandes medidas. É o confinamento, é fecharmos as cidades, fecharmos tudo, fecharmos os espaços públicos, os restaurantes, os teatros. Tínhamos feito isto já na gripe de 1918. Aumentar o distanciamento social, o que parece fácil de dizer, mas é muito complicado de fazer em certas regiões do mundo. Eu imagino. Agora fala-se muito da Índia nos últimos dias, por ter passado acima do Brasil como o segundo maior país do mundo, mas eu imagino como é fazer confinamento numa região, num local onde as pessoas já habitualmente vivem praticamente umas em cima das outras. Em Portugal, os nossos políticos, à esquerda o nosso Presidente da República, à direita é o nosso Presidente da Assembleia da República, do Parlamento, jurando a Constituição e atuaram de acordo com a Constituição. Eu devo dizer que estão os dois de parabéns, apesar de serem politicamente completamente diferentes. Portanto, não é um elogio a um partido, é um elogio a uma filosofia, porque eles nem são do mesmo partido. Muito rapidamente o nosso primeiro-ministro calçou as suas luvas de boxe e preparou-se para uma batalha que ele sabia que ia durar até aparecer vacina e termos imunidade de massa, ou de rebanho, como quisermos chamar, mas saberíamos todos que isso ia demorar, aliás, muito mais do que demorou, estávamos todos à espera que demorasse muito mais do que demorou. E sabíamos que até lá iríamos viver num braço de ferro entre a oferta e a procura, em que tínhamos de manter o hospital a trabalhar para benefício das populações, tínhamos de nos proteger ao mesmo tempo,
profissional de saúde doente não trata doente, é um doente também. Teríamos de lidar com o absentismo, e o absentismo, não sei no Brasil, mas em Portugal, na primeira vaga sobretudo, houve muita gente que se assustou e houve um absentismo importante. Portugal é um país pequeno, não é um país produtor de matérias da indústria farmacêutica, portanto tínhamos de manter quer o número de camas, de leitos, que de profissionais, mas também de suprimentos de fármacos de oxigênio, de acordo com as necessidades, e tínhamos de aumentar o número de trabalhadores de cuidados de saúde para lidar com este aumento da procura. E grande parte deste aumento da procura o hospital tinha de aumentar um pouco, mas sobretudo havia uma parte significativa do hospital que tinha de ser transformado numa UTI. Enfim, uma UTI mais sofisticada, menos sofisticada, mas de funcionar em UTI. Nós tínhamos aprendido com 2009, e é por isso que eu realço aqui, que não se faz nada sem planeamento. E não é no meio de uma pandemia que se vai fazer um planeamento de base. No meio de uma pandemia ajusta-se um planeamento pré-existente. E foi, de certo modo, o que nós tentámos fazer. A todos os níveis. Este é o plano de catástrofe do meu centro hospitalar, onde eu trabalho, mas há planos semelhantes para as regiões, há planos nacionais para o país, há planos similares para a Europa, cada um no seu nível e na sua devida proporção e com os seus problemas. Basicamente, por que é que nós lidámos tão bem com a primeira vaga? Porque os nossos políticos assustaram-se, acharam que isto era uma coisa curta, porque eu penso que se tivessem convencidos da extensão disto, não tinham tomado tantas medidas e, basicamente, limitaram as visitas nos lares de idosos, nos hospitais, fecharam os shoppings, todos os shoppings fecharam, fechou a restauração, os restaurantes fecharam. Aqui na minha terra, e este é o presidente da Câmara de Cascais, onde eu moro, até as praias fechou. E havia multa pesada para quem infringisse uma coisa tão básica como esta, que parece muito fácil de fazer. Isto passa-se em janeiro, e janeiro é o pico do inverno em Portugal. Mas mesmo assim foi complicado fechar as praias como locais de convívio. Depois fizemos uma segunda medida para tentar reduzir o número de pacientes que ia ao hospital, que era a maioria dos doentes, mesmo com sintomas, eram vistos em casa. Havia alguém das autoridades de saúde que lhes telefonava diariamente ou às vezes mais, e se necessário mandava um time ver se a situação justificava internação. Não tivemos a capacidade dos chineses de construir aqueles mega hospitais, que entretanto já desmantelaram, mas transformámos muitos pavilhões desportivos, este é um dos mais pequenos, é no Porto, em hospitais temporários, a maior parte dos quais já estão fechados, excepto 2, 3, que via das dúvidas se mantêm ainda fechados, e como os desportos estão proibidos, a assistência a desportos está proibida em recintos fechados, vai dando para aguentar isso. Começámos a lidar ao nível da população com os problemas da triagem, saíram regras de ética aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina, ou que seria no Brasil o Conselho Federal de Medicina, no fundo, a dizer que tínhamos de abandonar o primeiro a chegar a uma UTI, ou o primeiro a ser servido, para situações em que teríamos de levar em linha de conta o prognóstico e não apenas a data de entrada, a idade, etc., sabendo que à partida íamos ser condenados por algum grupo. Haveria sempre algum grupo, fosse qual a posição que nós tomássemos, que seria contra.
Mas a alternativa era transformarmos o país num enorme cemitério, e era isso que queríamos evitar. Embora saibamos que quando recusamos um doente baseado em critérios que não são muito objetivos, nós estamos sempre, mas não seja às vezes a nossa própria consciência, condenados. Façamos qualquer uma das opções. E é algo que faz parte da nossa profissão, e é algo com que temos de aprender a lidar. E depois, pela primeira vez numa pandemia, não houve isto em 1918, não houve isto nas pandemias de peste bubónica da Idade Média, havia uma coisa que se chamava redes sociais. Tem grandes vantagens, aliás, todos nós hoje estamos dependentes das redes sociais, mas as redes sociais tiveram um papel tenebroso nesta pandemia, porque permitiu a alguns malucos, e chamo-lhes malucos só para não lhes atribuir uma intenção, uma intencionalidade, que espalharam, como aqui o Trump a sugerir a injeção de Clorox e de outros desinfetantes, se não poderia ser uma solução para ficarmos todos à prova de Covid, mesmo que estivéssemos expostos. E as redes sociais, no espalhar desta desinformação, face à informação que a ciência nos traz, elas são muito mais rápidas, não têm de verificar dados, qualquer coisa se faz forward, se faz mass mail, se espalha por toda a gente, e elas foram, e acho que continuam a ser, e vamos ter de resolver esse problema no futuro, um dos piores problemas que nós tivemos em lidar com esta pandemia. Para além do problema que depois começou a surgir, o habitual, mas esse já estávamos habituados, ainda há poucos dias aqui o meu amigo Erdogan me chamava a atenção para muitos comentários meus quando apareceu os Xigris, em 2001, e que ele tentou sair daquilo que parecia estar provado no primeiro estudo do Gordon Bernard para uma utilização, enfim, que numa primeira fase era praticamente para toda a gente, e depois, à medida que se foi conhecendo melhor o fármaco, até ele ser retirado do mercado, cada vez para grupos mais selecionados de doentes, cada vez mais retirados um a um, e portanto já não uma droga para massas. E aqui, mas este é o papel da indústria farmacêutica. Nós, quando falamos de indústria farmacêutica, são parceiros nossos, mas lembre-se do nome. O primeiro nome, indústria, vem antes de farmacêutico. Portanto, eles têm acionistas a quem têm de pagar o dinheiro das suas ações, e, portanto, o seu objetivo é fazer lucro, não é tratar doentes. Para tratar doentes é um profissional de saúde. E isto conduziu em alguns países que, de uma forma ou de outra, ouviram mais as redes sociais e acreditaram mais em boato do que em ciência, mortos. Esta capa do New York Times continua a ser, para mim, impressionante, o nome dos 100 mil primeiros doentes. Infelizmente este número já foi muito ultrapassado, dos 100 mil primeiros americanos que morreram devido ao Covid, número este que já vai em 500 mil, e continua a subir. Outros países como o Brasil sabem bem do que eu estou a falar, melhor inclusive é que eu, e portanto eu não vou falar muito disto. Mas nós conseguimos muito rapidamente achatar a curva e começar a fazer baixar os números na primeira vaga. O nosso governo ficou muito contente, agradeceu aos profissionais de saúde todos, a população em geral também, um sentimento de enorme satisfação. Nós chegámos ao fim da primeira vaga da pandemia como um dos países melhores do mundo, o que até para nós foi uma grande surpresa.
Mas depois a realidade da vida começa-se a instaurar. E a questão é até onde é que isto vai, quer em termos de mortos, quer em termos de prejuízo económico. Parar um país. Parar um país, e muitos de vocês conhecem Portugal, tão bem como eu, que vive do turismo, que vive da restauração, que não tem praticamente matérias-primas, que não é um grande país industrial, tem alguma indústria no norte, mas Portugal vive do sol, da praia, do turismo. Se não houver viagens, se não houver turistas, se tivermos fechar os restaurantes, se tivermos fechar as compras, o peso para a economia é enorme. E depois não se morre de Covid, morre-se de fome ou de pobreza extrema. Isto condicionou muito o período que nós podíamos ter de confinamento nesta primeira vaga. E, portanto, a primeira vaga ocorre em Portugal, os primeiros 2 casos são dia 2 de março de 2020, nós em abril estamos a desconfinar. Porquê? Porque 2 meses de restaurantes fechados, de hotéis fechados, sem turista inglês e turista espanhol e turista alemão, a economia apanhou uma pancada muito, muito grande e todos os indicadores, enfim, mostravam uma queda muito, muito súbita. Deixamos praticamente de ter aviões por cima do nosso país a trazer turistas, e sabíamos que seria mais eficaz fazer um período de shutdown, de fecho do país maior, mais prolongado no tempo. A questão é que o custo económico disto foi considerado na altura não execuível. E, portanto, a 30 de abril do ano passado, o governo faz o primeiro plano de desconfinamento, com uma série de medidas, enfim, apesar de tudo, para tentar mitigar as questões, nomeadamente aumentar o número de mesas, por exemplo, ou reduzir o número de clientes, no fundo, num restaurante, numa escola, num cinema, enfim, em tudo isso, aumentar o distanciamento social, basicamente evitar aglomerados de gente, enfim. E entramos no verão nesse estado, enfim, não como aqui, nem temos este clima, nem temos esta população, mas voltámos a ter transportes públicos cheios e esta foto, sim, é do meu país. Eu vejo estas meninas andando na praia do Algarve, mas não vejo muitas máscaras, que na altura, por lei, tinham de ser usadas sempre que tivéssemos a menos de 1,5 metro, 2 metros de outro ser humano. E aqui eu encontro muita coisa nesta fotografia real, fui eu que a tirei, mas não encontro máscara nenhuma. E já olhei muitas vezes para a fotografia. E, portanto, depois sucedeu o que poderíamos estar à espera. Passa-se maio, passa-se junho, julho, passa-se agosto, e quando chegamos à terceira semana de setembro, claramente em setembro os números começam a escalar de novo. E vão escalar muito. Isto que parece uma grande vaga, equivalente a esta, vocês já vão ver que isto daqui a bocado já quase que nem se nota num gráfico. Nós, nesta altura, estamos em 22 de novembro do ano passado, vejam que já quase que não se nota aquela vaga enorme, que parecia enorme naqueles gráficos, porque já estávamos aqui, numa segunda vaga. Isto é novembro, tínhamos a maior parte do país pintada de vermelho escuro, e vermelho escuro é mais que 120 casos por 100 mil habitantes, na média rolante dos últimos 14 dias, e pronto, e percebemos que estávamos a ter uma segunda vaga. O mesmo era verdade para as internações hospitalares, azuis, e para as internações em UTI a vermelho. Esgotámos a capacidade de abrir hospitais de campanha, começámos a usar
tendas, enfim, quer militares, quer não militares, estes são não militares, o Instituto Nacional de Emergência Médica, que é uma organização civil, e de uma maneira ou de outra, o nosso primeiro-ministro e o nosso presidente lá conseguiram, com a ajuda, enfim, da população, conter, de certo modo, esta segunda vaga. Foi um inverno muito complicado. Acabar com esta segunda vaga foi muito complicado, porque imediatamente esta segunda vaga de novembro se segue uma terceira vaga que foi a pior até agora. E como veem, ao pé da terceira vaga, aquela primeira que parecia tão grande, aqui parece só um blipzinho no gráfico. E este foi o período mais complicado que nós tivemos até agora. Este slide é de 1 de abril, mas já vão ver os dois, não são muito semelhantes. Voltou-se a encher os hospitais e isto levou a uma polémica tão grande no país que, quando for para desconfinar agora o país, há muita gente que critica, mas o que se fez foi agarrar no plano de catástrofe nacional, redigiu, complementá-lo de novo, e neste momento temos um plano de desconfinamento que talvez seja um dos mais complexos do mundo e que, sinceramente, não sei como é que alguém não formado em matemáticas, como o nosso primeiro-ministro, tem conseguido perceber as ordens que tem de dar. Porque o nosso desconfinamento atual depende, essencialmente, e eu, como o primeiro-ministro está aqui num esforço inglório a tentar explicar na televisão, depende essencialmente. O primeiro grande critério é o cruzamento destes dois indicadores. O índice de transmissão, se fosse superior a 1 é mau, se fosse inferior a 1 é bom, e o número de casos por 100 mil habitantes, sendo este número medido como a média rolante dos últimos 14 dias. E como vê em Portugal, quando decide começar a desconfinar, está verde. Estamos com um índice de transmissão de 0,91, portanto 100 pessoas só geram 91 novos casos de Covid, portanto estávamos no bom sentido, e tínhamos um número de pacientes que era, grosso modo, 67 por 100 mil. E, embora, quando vemos as últimas semanas antes da decisão do desconfinamento, estes números são, só matematicamente é que se entende o porquê disto, ambos parecem estar a descer, quer o índice de transmissão, quer a incidência. Os concelhos do país foram todos divididos em cores, e as restrições impostas a estes concelhos foram diferentes. Quanto mais escuro o vosso concelho tiver neste mapa, mais restrições tem. Eu não sei muito bem, em termos de Brasil, de demografia do Brasil, como é que vocês chamam o concelho. Nós temos o país dividido em freguesias, concelhos, distritos e regiões. Um concelho é um grupo relativamente pequeno de gente. E com isto tudo, quando olhamos para os números 2, e estes são os números 2, nós continuamos, olhando para estes mapas clássicos, com um número pequeno de casos, podemos dizer que há aqui um blipzito, com um número de casos internados em UTI muito baixo, 116 pacientes a nível nacional. E um critério que não vem naquele gráfico que eu mostrei anteriormente, neste, é que se ultrapassarmos os 275 pacientes em UTI, então pagou o desconfinamento nessa região, ou pelo menos tem de ser revisto. O mesmo é verdade para o número de casos internados em internação hospitalar. E não continuamos a ver uns blipzitos, não
não temos, aqui parece haver um pequeno aumento no número de internações, mas enfim, mínimo. Agora, este gráfico era tão bonito, vai assim. Nós desconfinámos na segunda-feira a seguir à Páscoa. A Páscoa foi feita em confinamento estrito, tínhamos polícia para nos impedir de mudar de conselho, os restaurantes estiveram fechados, houve apelos de toda a gente, desde as autoridades religiosas às políticas, com exceção de meia dúzia de partidos extremistas, de ambas as extremas, populistas de extrema-direita e extremistas de extrema-esquerda, que eram contra isto. A grande maioria dos partidos, mais de 75% dos partidos, foi a favor disto e pronunciou-se e fez muita pressão. Mas vejam que com uma semana e pouco disto, uma semana e meia, já começamos a ver o RT a subir e já ultrapassou 1, era de 1,07 hoje de manhã, embora a taxa de incidência ainda não reflita isto, porque há uma coisa que se chama período de incubação. E do período de incubação até ao agravamento do paciente para necessitar de internação hospitalar, vão geralmente 7, 9 dias, enfim, varia muito de paciente para paciente, mas há ali uma certa variação. E o que é certo é que os dois indicadores já não estão no quadradinho verde em que o governo nos queria que estivéssemos, e onde estivemos quando é tomada a decisão, estes são os primeiros números, quando é tomada a decisão do desconfinamento. E, portanto, tem gente como eu que acha que até a quarta vaga é uma questão de tempo. Vamos ser salvos ou não pelo quando aparecer o verão. E vejam que há países ainda em subida descontrolada, como é o caso da Índia, que eu tinha falado há bocado. Agora, quando eu vejo em Lisboa, e estes dados foram tirados no centro de Lisboa, para quem conhece Lisboa, e eu sei que muitos dos meus amigos que estão aqui conhecem Lisboa, está o Bairro Alto. Pessoas a 2 metros umas das outras, todas com máscara, num sítio onde os bares estão proibidos a partir das 8 da noite e só estão permitidos até 4 pessoas por mesa fora do estabelecimento. Dentro do estabelecimento, o estabelecimento é encerrado. Eu, quando vejo fotografias destas, começo a ficar muito preocupado. E estas fotografias são de sábado à noite. O último sábado à noite. Sim? Sim? São de sábado à noite. Por outro lado, estamos a começar a ter, como os alemães, como, enfim, outros países, eu pus esta foto de Berlim, mas podia tirar muitas em Portugal, que estão saturadas do confinamento. Já acham que se tem de abrir. Umas por razões económicas, porque estão há um ano quase sem emprego, e os apoios sociais em Portugal não são os apoios sociais noutros países da Europa, ou do mundo, outros porque estão fartos de estar um ano e meio sem estar com os amigos, sem poder estar à vontade. E, portanto, estão a infringir tudo aquilo que o Soper nos tinha ensinado em 1919 sobre a doença então desconhecida, que era de um vírus da gripe H1, que percorreu o globo e que fez, enfim, perto de 50 milhões de mortes, se não mais. Agora, nós continuamos a aguentar, estamos preparados para continuar a aguentar, para vencer esta luta. Sabemos que vem aí tempos muito complicados, porque independentemente de conseguirmos controlar a doença e controlar o número de mortes pela doença e o número de doentes internados nos hospitais, como neste momento temos a situação sob controle, nós sabemos que vem tempos muito, muito difíceis, sobretudo para a economia. E era isto que eu queria dizer para começarmos a discussão, e espero que dê uma discussão animada. Eu tinha dito que ia falar cerca de 30 minutos, acho que nos cedi 5, nem tanto,
E, portanto, gostava de que começássemos uma discussão, enfim, para ver também o que é que eu posso aprender e partilhar com os meus queridos amigos. Muito obrigado, Rui. Eu acho que deu para ter uma boa ideia de como se comportou a pandemia em Portugal. E quando nós vemos você descrevendo aí tudo o que aconteceu, a gente não deixa de sentir uma ponta de inveja da maneira como as coisas foram conduzidas. Só tentando fazer um resumo, você me corrija, por favor. Portugal teve uma primeira onda, ou uma primeira vaga no português de Portugal, que incomodou muito no primeiro momento, mas que foi muito bem conduzida e deu muito orgulho aos portugueses, porque acabou sendo um exemplo para todos. Mas logo em seguida veio uma segunda onda que foi muito maior, e o mais importante é que quando se saiu do confinamento dessa segunda onda, logo em seguida veio uma terceira que foi ainda maior. E isso tem deixado todo mundo preocupado agora com a maneira de sair do confinamento depois dessa terceira onda, sob o risco de uma quarta onda, e essa tem sido a grande preocupação aí em Portugal, né? Eu queria fazer alguns comentários só para contextualizar quem está aqui nos acompanhando. Portugal tem um número de leitos de UTI per capita que é muito pequeno se comparado com o Brasil. A capacidade de abrir novos leitos de UTI também é muito mais limitada do que nós tivemos aqui no Brasil. Portanto, a estratégia de você limitar a circulação das pessoas tem sido a estratégia mais eficiente utilizada até aqui, e a gente sabe do impacto que isso tem na economia, principalmente num país como Portugal, como você comentou, mas não tem outro remédio, né? E eu queria que você comentasse, até porque essa é uma coisa que nós não experimentamos no Brasil, como é que funciona dentro das UTIs quando você tem uma restrição de circulação rigorosa, como aconteceu em Portugal. Qual é o impacto disso das UTIs? Quanto tempo demora? Passe um pouquinho dessa percepção para nós, já que nós não tivemos essa experiência aqui. Obrigado, Erdogan. Penso que resumiu muito bem o que foi a situação portuguesa. Em termos de UTIs, é difícil abrir novas UTIs, não pelo espaço, o espaço arranja-se, não pelos ventiladores. Nós temos ventiladores, não temos recursos humanos, não temos médicos, não temos enfermeiros em quantidade suficiente para abrir, pelo menos sem grandes problemas, maior número de UTIs. Nós funcionamos habitualmente com um número de UTIs que é muito baixo, de leitos de UTI que é baixo, e basicamente nós respondemos de duas maneiras. Primeiro, abriu-se tudo o que era espaço nos hospitais, que era uma UTI, ou que podia ser convertido numa UTI. Muitos dos hospitais perderam os recubos da cirurgia, perderam as unidades intermediárias da medicina. Tudo o que podia ser transformado em UTI, pôs um intensivista lá, a trabalhar com os anestesistas, a trabalhar com os internistas, e o mesmo em partes do pronto-socorro, perto do pronto-socorro, de modo a criar estruturas intermediárias. Depois, em quase todos os hospitais grandes, fez-se dois circuitos, um circuito Covid e um circuito não Covid. E o tamanho destes dois circuitos chegou a ser de 90% de camas Covid, 10% de camas não Covid. Neste momento já estamos outra vez com 80% de camas não Covid. Porque estamos, enfim, numa fase aparentemente boa. Mas é jogando com a parte do hospital que é Covid e a parte do hospital que não é Covid que temos vindo a lidar com isso. Estivemos, falo do caso concreto do nosso hospital, 28 de janeiro, o mais perto possível do que queríamos todos evitar,
que era transformar o hospital todo em Covid. Ou seja, você tem um infarto miocárdio, mas eu ponho você ao lado de um doente com Covid, mesmo que você não tenha Covid. Nós tivemos a 48 horas desta ordem, que estava assinada, estava divulgada, chegar a decisão política de implemente-se. Esteve marcado como segunda-feira, às 8 da manhã. Por 48 horas isto foi evitado. Se tivermos muita sorte, porque tinha sido uma tragédia ainda maior. Portanto, os hospitais mais pequenos, não, a maior parte deles o que fizeram foi fazer UCIs temporárias ou dividir UCIs já existentes em duas zonas. Agora, houve um aumento do número total de camas do UCI. Se você viesse a Portugal contar as camas do UTI no dia 2 de março de 2020, tinha 475 camas. No dia 28 de janeiro, que foi o máximo, nós tínhamos 980 doentes internados em UTI com Covid. Ativo, não é por Covid passado, Covid ativo. Isto é um aumento para o dobro. Portanto, não é tão pequeno como isso. Você aumentar para o dobro o número de UTIs do Brasil, o número de UTIs dos Estados Unidos. É um montão de UTI. Temos de nos lembrar que Portugal é um país pequeno, é um país com 10 milhões de habitantes. É mais pequeno que muitas cidades brasileiras. E, portanto, para nós aumentar para quase 1000, e havia planos para chegarmos aos 1200 e pouco, aos 1200 e pouco começávamos, não tínhamos capacidade de subir a partir daí. Tivemos, durante o mês de janeiro, de transferir doentes de Lisboa para o Porto, do Porto para a Madeira, inclusive, feitos pelos militares esses transportes, por uma questão de não haver um leito de UTI na cidade, e ser necessário transferir doentes para outra cidade. E aí os militares tiveram um papel muito bom no apoio às estruturas civis. Aliás, os hospitais militares automaticamente foram convertidos em hospitais Covid. Não para pacientes muito graves, para pacientes menos graves, mas porque eles não tinham recursos humanos habituados a tratar com pacientes de UTI graves, mas foi um período, aquele período mês de janeiro, sobretudo, foi um período muito complicado. E, portanto, nós agora, neste plano de desconfinamento, que é muito mais sofisticado, ou pelo menos temos essa ideia, eu acho que há duas grandes diferenças e que podiam ser utilizadas por outros países. A primeira é a existência de indicadores numéricos pré-definidos, ou seja, não é a vontade política do governo, do Parlamento, do Presidente da República, que ainda hoje assinou, a lei portuguesa, não conheço a brasileira, a lei portuguesa só permite estado de emergência por 15 dias. Pode ser renovado 200 vezes, mas tem de ser renovado a cada 15 dias. Ainda hoje, o nosso Presidente, por votação do Parlamento, aprovou o 15º período consecutivo de 15 dias de confinamento, que começa amanhã. Mas há números objetivos de incidência e números objetivos de índice de transmissão para se avançar no desconfinamento ou manter o patamar, ou mesmo agravar o patamar, se os números começarem a ultrapassarem determinados número de valores que estão pré-definidos. Essa, eu penso que é uma inovação grande. A segunda é uma aposta. Estamos a tentar trocar desconfinamento por vacinação da população, esperando que os efeitos deletérios, que nós sabemos que são deletérios de um desconfinamento, sejam compensados por uma percentagem maior da população
vacinado. Isto não tem sido um processo fácil, porque, como devem ter lido ou ouvido na TV, a União Europeia tem enfrentado uma série de dificuldades com as vacinas e com grandes guerras, quer com a Inglaterra, depois do Brexit, quer com os Estados Unidos da América, que são os grandes produtores mundiais de vacinas, no sentido de termos uma parte que chegue para a União Europeia. A União Europeia fez uma coisa muito boa, que é nenhum país da União Europeia compra vacinas isoladas. A União Europeia funciona como um bloco, compra vacinas para todos e elas são distribuídas pelos vários países de acordo com a população. Tivemos um grande azar, que apesar do risco estatístico ser miserável, as vacinas da AstraZeneca e agora mais recentemente a polémica que está a ver com a da Janssen, descredibilizaram muito as vacinas na população. Há muita população que tem medo da vacina, não confia na vacina, e isto é algo que se está a fazer um esforço enorme para por fim, porque pode levar as pessoas a recusarem completamente fazer as vacinas, por algo que, como um colega e amigo dizia há dias num grupo do WhatsApp brasileiro, o risco é infinitamente inferior ao de eu morrer com um raio que me caia durante uma tempestade em cima da cabeça. No número de casos é importante, uma morte é uma morte, deve ser evitada, deve ser chorada, deve ser prevenida, mas quando estamos a falar de 6, 7 mortes em vários milhões, muitos milhões de pessoas vacinadas, temos de pôr a questão de, no fundo, o que é que causa mais mortes, porque metade da estratégia deste confinamento, para além dos números fixos que comprometem o governo, comprometem o Parlamento, comprometem o Presidente a agir de determinada maneira, e que foram feitos por cientistas, foram discutidos pela comunidade científica, portanto, não foram números que vieram só dos políticos, são números que são baseados na epidemiologia, na matemática, numa série de modelizações matemáticas. Nós estávamos a jogar muito no trocar, no ganhar tempo com o desconfinamento, através do aumento da taxa de vacinação. E eu tenho algum medo que a falta de vacinas, nós estamos com cerca de 2 semanas de atraso no nosso plano de vacinação, em relação ao que estava previsto. E o medo que as pessoas estão a ganhar das vacinas, porque os média não se calam com as tromboses e com os riscos das vacinas, isso pode ter um efeito muito deletério, e eu acho que é preciso todos combatermos junto dos nossos pacientes, junto dos nossos amigos, junto da população em geral, que existe um risco, claro que existe um risco, mas eu também corro o risco quando deixo as escadas na minha casa. Já lá caí, e posso cair e magoar-me gravemente. Portanto, não quer dizer que vamos expor os nossos doentes propositadamente a coisas perigosas, mas temos de, enfim, as contextualizar e ver se as pessoas têm uma ideia de realmente qual é o risco e não só o que os jornais dizem e as redes sociais, sobretudo. Rui, no auge da terceira vaga, vocês chegaram a ter falta de leitos de UTI? Teve que haver necessidade de fazer contingenciamento de recursos? Não chegámos a ter de recusar doentes, apesar de termos já os instrumentos legais para o fazer, mas tivemos de andar a mudar doentes, inclusive de cidade, por necessidade de ECMO ou necessidade de ventilação mecânica. Houve uma coisa que tem sido muito batida nos grupos, pelo menos que eu pertenço, do WhatsApp, clínicos brasileiros, que é a questão, e eu acho que uma das razões que nós conseguimos aguentar isto foi
o alto fluxo. Não a ventilação não invasiva no global, mas o alto fluxo em particular. Portugal talvez por estar muito exposto à influência científica da italiana. Portugal é um país que já há vários anos, noutros contextos que não o Covid, o alto fluxo era muito usado e a maior parte dos pontos de socorros tem gente habituada a lidar com alto fluxo. Quando você juntou alto fluxo ou alto prone, que era uma coisa que nós não estávamos habituados a fazer, o prone fazia-se, o prone clássico, num doente sedado, coralizado, com SARA gravíssimo, e fazia-se uma D. Quando os grupos italianos da Lombardia começaram a descrever o autoprone em alto fluxo, nós conseguimos que muitos doentes ficassem em zonas, vamos chamar assim, intermediárias, anexas ao pronto-socorro, anexas às UTIs. Exigiu muito dos intensivistas, porque também é preciso não prolongar. Se o doente está a falhar, não é preciso o doente parar, entrar em parada cardiorrespiratória para eu entubar e ventilar. Eu tenho que tentar isso antes. E esse esforço de vigilância dá muito mais trabalho do que seda, entuba e ventila. Agora, se temos seguido as regras pré-definidas, sei lá, de 2009 da GRIPA, em que tudo o que é insuficiência respiratória era seda, entuba e ventilação mecânica invasiva, estava a começar o ECMO na altura, estava-se a usar, eu ainda cheguei a usar nessa altura a ventilação de alta frequência. Tinha, então, o número de leitos de UTIs não tinha chegado nem de perto, nem de longe. Agora tivemos mesmo a bater no fundo. Perfeito. Pessoal, vocês fiquem à vontade para fazer pergunta. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Rui aí, o Rui está à disposição para responder. Até comentando, hoje nós tivemos um paciente na UTI que, pós-extubação, com hipóxia importante, que melhorou muito bem com alto fluxo e autoprona, e essa é uma possibilidade terapêutica que tem ajudado bastante. É importante ter isso em mente. Posso dizer algo, Edron? Quando passar o Covid, continuo a usar isso, por exemplo, num DPCO tabágico, que nós já tínhamos essa experiência pré-Covid. Um DPCO tabágico que eu não consigo tirar do ventilador e que já anda a discutir com a família se vamos traqueotomizar ou não. Muitas das vezes, estubado, alto fluxo, eu evitei uma traqueotomia e 3 meses de ventilação mecânica. Sem dúvida. Portanto, penso que é uma experiência para ficar. Sem dúvida. E o alto fluxo estava num momento na terapia intensiva de buscar o seu espaço, e a pandemia, de alguma forma, contribuiu para o seu uso se disseminar, para que todo mundo adquirisse experiência com o método, e ele acabou dando credibilidade ao método, sem dúvida. Alguma pergunta ou comentário, pessoal? Enquanto isso, Rui, qual o percentual de portugueses vacinados nesse momento? Qual o percentual da população, Rui? E alguma percepção de impacto, de redução de alguma faixa etária já nas UTIs por conta da vacinação? É assim, nós tínhamos hoje 13% da população com um shot, pelo menos, da vacina. E perto entre 8 e 9 com os dois, com as duas administrações. A ideia, porque as vacinas só agora é que estão a chegar a este problema, a Janssen não nos afetou muito, mas a AstraZeneca afetou-nos muito. A ideia é chegar a julho com todos os portugueses com mais de 50 anos vacinados e chegar a agosto com 70 a 75% dos portugueses vacinados.
Aonde é que eu não sei se isto vai ser assim? É que Portugal não produz vacinas e, portanto, estamos sempre dependentes do que chega ou não chega, por qualquer outra razão, porque outro país precisa ou paga melhor. De qualquer maneira, como a distribuição é feita pela União Europeia toda junta, apesar de tudo, tem algum um peso político, económico, não é? E eu penso que estes números vão escalar muito rapidamente. Houve uma primeira fase do plano de vacinação que as coisas estavam muito embrulhadas, muito burocráticas, um sistema complicadíssimo. O governo mudou, demitiu os responsáveis todos pelo plano de vacinação, agarrou num dos mais prestigiados militares portugueses, que já estava reformado, um vice-almirante, foi buscar a reforma e meteu. Isto é uma guerra, o senhor vai ter de travar mais uma guerra para depois poder voltar para a sua reforma, mas para já é o coordenador do Plano Nacional de Vacinação. E ele está a executar o Plano Nacional de Vacinação como uma campanha militar. E bem, no bom aspecto do termo. Há critérios claros de quem é que é vacinado, por que ordem, onde, como, e as coisas têm estado a funcionar bem. O nosso fator limitante tem sido o número de vacinas. Se começa a notar um impacto na população, acho que ainda é um pouco cedo para dizer. Provavelmente, o facto no fim da terceira vaga, todos os grupos estarem a descrever que os pacientes são mais jovens, são menos doentes, já não é o velhinho de 80 anos com muita patologia associada, tem a ver provavelmente com o facto de todos os portugueses com mais de 70 anos já estarem vacinados. É residual o número dos que não estão. No hospital nós sentimos isso muito, porque era frequente termos profissionais de saúde com Covid. Neste momento, quando aparece um, ninguém acredita e repetem o teste 3 vezes, porque fomos todos vacinados em janeiro. O último profissional de saúde que a vacina não é obrigatória em Portugal. Mas nos profissionais de saúde houve muito poucos que recusaram. E, portanto, nós chegámos ao fim de janeiro com todos, ou praticamente todos, 98%, ou uma coisa do género, dos profissionais de saúde vacinados. E isso também deu outro alento aos profissionais de saúde. Agora, na população em geral, eu penso que só temos evidência indireta, e para mim a evidência indireta é o facto do número de pessoas atingidas estar a ser maior nos indivíduos não vacinados, os mais jovens, sem tanta mobilidade associada e que, portanto, ainda estão na fila à espera da sua vez de levar a vacina. Rui, nós temos um general aqui que está recém-desempregado. Se você precisar ir para comandar a campanha de vacinação, está à Não, o nosso disposição. vice-almirante está a fazer um trabalho fantástico. Ok. Eu não podia perder a chance. Eu mal acabar a vacinação em Portugal, o que deve ser lá para agosto. Tá certo. Ô, Rui, fale um pouco da experiência com o tratamento domiciliar que você comentou aí de Portugal. Linhas gerais disso, eu imagino que esse tratamento domiciliar não tinha nada a ver com o tratamento precoce, como você tem insistido aqui pelo Brasil, né? Não tem a ver com isso. Tem basicamente a ver com o diminuir o número de pacientes no hospital. Ou seja, se eu não for muito velhinho, não tiver muita patologia associada, tiver uma estrutura familiar mínima que me permita ter alguma vigilância, então provavelmente o meu curso vai ser relativamente benigno. E, portanto, se eu estiver em casa, com a minha família, que me ajuda a cuidar de mim, mas tiver alguém, um médico, um enfermeiro, e se for necessário, o enfermeiro passa a um médico, que fale comigo pelo menos uma vez por dia, a saber como é que eu estou,
E se eu não responder, vai uma equipa a casa. Ou se acharem que eu estou a piorar, vai uma equipa a casa, ou então dizem diretamente, mandam uma ambulância à casa para me levar para o hospital. Isto é muito custoso em termos humanos. Exige, em termos humanos, muita gente. E gente que está a trabalhar sem conhecimentos de medicina. A maior parte deste trabalho, de saber como é que as pessoas são feitas, foi feito por militares. Mas não é médicos militares. É militares normais, que tinham uma checklist, tem tosse, tem febre, tem falta de ar, enfim. Se chega ao fim, tem 2 cruzes, passa ao enfermeiro. E o enfermeiro aí já contextualiza um pouco melhor e vê se é para chamar o médico. Agora, com isto, nós conseguimos evitar na primeira vaga perto de 50 a 60 mil internações. O que para o nosso número de internações é qualquer coisa de fantástico. O grande defeito que eu veria num país como o Brasil, ou pelo menos nas zonas que eu conheço de um país como o Brasil, por um lado era o problema de quem vive favorado ou perto disso, em que não tem condições domiciliárias, se calhar, para se poder estar a fazer este tipo de medicina. Em segundo lugar, eu não sei quantos batalhões do exército brasileiro seriam precisos para todos os dias telefonarem a saber se a pessoa está melhor. Eu dou-lhe um exemplo, como você sabe, e ainda falámos disso a semana passada, a semana passada fiz o meu primeiro período de férias desde o princípio da pandemia. Fui 5 dias aos Açores. Tive de fazer PCR antes de embarcar para os Açores, porque senão não se pode embarcar. Se tivesse estado mais que 6 dias, era obrigado a repetir a PCR todas as semanas, até ao fim do mês. Ao fim do mês deixavam de me obrigar a repetir a PCR. Mas achei muito curioso porque no dia a seguir a chegar, você preenche um questionário na web, enfim, com o seu estado de saúde, a dizer quando é que vai, quando é que vem, os aviões, etc. Porque senão não o deixam embarcar. Eu estou lá em São Miguel há 2 dias, telefono a saber se estou bem, se tenho febre, se tenho tosse, não, estou excelente, estou aqui com um peixe, um atum fantástico, grelhado, sinto-me excelente. O último telefonema que eu recebi foi na terça-feira, ontem. Eu já estava em Lisboa. E a senhora só queria confirmar se no papel que tinham recebido da TAP, de que eu tinha vindo no domingo à noite, estava correto, e eu tinha mesmo vindo, se continuava saudável, e se fazia o favor de, se nos próximos 5 a 7 dias começasse com doença ou tivesse um teste positivo, os avisava. E deu-me um telefone para isso. Um número de telefone. Isto é possível. Agora, isto são recursos humanos de uma maneira estrondosa e obriga a uma organização militar, quase. Agora, salva camas, salva dinheiro. Tem muitas vantagens. Bom, Rui, isso é o que se preconiza no mundo inteiro, que você faça vigilância epidemiológica, que você identifique os casos, que você possa isolar os possíveis contactantes e, na verdade, vocês estão fazendo o que a ciência diz que deve ser feito, né? E, infelizmente, nós não temos levado isso muito a sério, e em todos os países em que isso foi feito, o resultado foi positivo, obviamente. Eu penso que há, e sem querer entrar em grandes políticas, eu penso que há 2 maneiras de travarmos uma guerra. E neste momento não tínhamos dúvidas. Todos nós estamos a travar uma guerra. Uma é que a maior parte dos países da Europa, e o Brasil esteve envolvido também, seguiu na Primeira Guerra Mundial. Era trocar tudo contra vidas. Trocava-se a economia contra vidas, trocava-se 10 metros de terra na Bélgica por 100 mil combatentes, quando não era mais.
Tudo se trocava por vidas. Nas guerras modernas, isto já não é aceitável. O número de baixas que houve em Ypres ou que houve nas grandes batalhas da Primeira Guerra Mundial, hoje não é aceitável num país que é civilizado. A população não aceita. E, portanto, nós temos de arranjar outra coisa para ganhar tempo que não vidas. E quando se fala, como se fala no Brasil, não podemos confinar porque senão a economia, que já, enfim, tem alguns problemas, então ainda vai piorar. Um morto não produz. Um morto gera despesa até morrer e depois não produz. Portanto, o ir deixando morrer a parte da população, como muitos políticos pensam, que pode ser feito deixar morrer parte da população para não estragar tanto a economia, acaba por estragar as duas, porque o morto não produz. Portanto, eu penso que essa filosofia tem de ser mudada e é aí que me meto na política. E foi de onde aquela declaração de conflito de interesse. É necessário percebermos que toda a vida humana é preciosa e que o nosso dever como profissionais de saúde é salvá-la. E o dever dos nossos políticos, dos nossos dirigentes, é o mesmo. Eles julgaram a Constituição, julgaram que a vida humana é sagrada. E, portanto, eles têm de poupar a vida humana. Se isso obrigar a confinamento, confine-se. Teremos um problema económico muito sério. Teremos, sem dúvida. Mas teremos de qualquer maneira, podemos ter com mais mortes ou com menos mortes. E é por isso que eu acho que é necessário mudar a organização, dar maior liberdade, sobretudo num país continental como é o Brasil, aos Estados, às cidades, a entidades mais pequenas, que conhecem a realidade local. Porque a realidade não há de ser igual em todas as cidades e os problemas não hão de ser iguais em todas as cidades de um país que é um continente. Dá mais liberdade local e apostar nos sítios que estão pior, então confinam mais. Os sítios que estão melhor, então logo que se possa vai-se desconfinando, vai-se retornando a renda às pessoas, deixando-as ganhar a sua vida de novo. Agora, o nosso objetivo é salvar vidas. E salvar vidas é com ciência aplicada à beira do leito. Não é com rede social. Aliás, a imprensa europeia fez, não sei se isso chegou ao Brasil, tenho vários jornais dessa altura, a imprensa europeia fez muito chacota de quando o Trump esteve internado em Volta Redonda com Covid, em que ele estava a fazer anticorpo monoclonal e estava a fazer uma série de medicação que havia evidência científica para a fazer. E, ao mesmo tempo, andava a oferecer à Índia, ao Brasil e a outros países hidroxicloroquina com azitromicina. Isto é uma dualidade de critérios grande, porque não foi a azitromicina e a hidroxicloroquina que ele tomou. No Brasil parece que foi diferente, pelo menos o presidente apareceu a mostrar a caixinha da hidroxicloroquina. Ficou célebre essa fotografia. Mas Figo Trump, enfim, já é mais velho, tem outra idade, ele defende a hidroxicloroquina, mas quando esteve doente não foi a hidroxicloroquina que fez. Com certeza. Pessoal, à vontade para perguntas. Rui, eu sei que você não é um português que fica muito distante do Brasil, quase todos os dias nós trocamos uma ou outra mensagem, mas tente passar para nós qual é a visão dos portugueses hoje sobre o Brasil em relação à pandemia? Qual é a percepção do povo de Portugal sobre a pandemia no Brasil? Do povo de Portugal é de que o Brasil vive uma tragédia como poucos países alguma vez viveram. Isso é o que
é passado pelos nossos políticos, é o que é passado pela nossa imprensa séria. A nossa imprensa científica vê o Brasil neste momento como o sítio onde há a mutação P1, a mutação de Manaus. E brasileiro, atenção, o Brasil devia se construir um muro em volta do Brasil para não deixar a mutação P1 vir para a Europa. Porque se vir em Portugal neste momento 87% das estirpes que circulam em Portugal é a estirpe inglesa. Depois das estirpes mais resistentes, nós temos 2,7% da estirpe sul-africana, temos 0,6% da estirpe de Manaus. Agora, a estirpe de Manaus pode comprometer a resposta a algumas das vacinas que hoje existem. Portanto, na comunidade científica, o Brasil é visto com muito receio se não arruma a casa e se deixa continuar a ser um caldo onde, em cima das mutações que levaram à variante P1, aparecer uma variante P2, P3, P4 pior. Em termos de população, o sentimento é de imensa solidariedade, de que realmente o Brasil enfrenta uma tragédia e que ou se arruma ou a tragédia vai piorar. Porque nós já estamos habituados a ouvir as tragédias da Índia. Agora, ver os nossos irmãos brasileiros numa situação que parece quase do sudoeste da Ásia, tem de dar a volta, custe o que custar. Já haver revoluções por muito menos. É verdade, Rui. Eu já estou vendo que vai demorar muito tempo para nós comermos um bom peixe no Cascais ou você tomar uma caipirinha por aqui. Ana Paula, você levantou a mão aí, pode fazer a sua pergunta, por favor. Boa noite, professor. Boa noite, doutor Rui. Na verdade, assim, não é nem tanto uma pergunta, né? É mais um comentário sobre a minha percepção do que foi a última coisa sobre como que o Portugal está vendo aqui no Brasil, né? Uma tragédia. E, assim, eu, enquanto médica, enquanto uma pessoa que veio do interior, uma cidade fronteiriça com a Bolívia, no interior do Mato Grosso mesmo, eu acho que, na verdade, a tragédia que o Brasil vive hoje ela é muito maior do que o que a gente pensa que é. Porque o que eu vejo lá no interior, cidade que a doutora Derlon conseguiu conhecer bem, é que a testagem, além de estar sendo muito pequena, ela está sendo muito tardia. Quando a pessoa que apresentou sintomas consegue testar, consegue passar pelo teste, às vezes ela até já saiu da fase aguda, a fase de transmissibilidade, vem ali um falso negativo ou alguma coisa do tipo, e muitas vezes quando ela tem acesso ao resultado do teste que ela fez, até já passou muito do tempo, né? Então, eu acho assim, que, na verdade, se a gente estivesse fazendo um programa sério de triagem, um programa sério de testagem, a gente estaria vendo aí o Brasil numa situação muito mais desesperadora do que a atual, se é que isso é possível, né? Porque, no momento, a gente vê que o Brasil passa por uma situação caótica e bastante difícil. E uma outra observação também desse nosso segundo momento, né? Talvez, não sei nem se dá para dizer que esse é o segundo momento, é que eu percebi aqui em Belo Horizonte, é que quando os pacientes começaram a chegar para a gente na UTI, nos últimos 20 dias agora, eles já tinham passado dias e dias do timing do tratamento deles, né? Nós tivemos aí desfechos muito ruins por pessoas que deveriam ter sido admitidas no centro de tratamento intensivo 4 ou 5 dias antes do que elas chegaram lá para nós. Então, já chegaram, assim, extremamente hipoxêmicas, levando aí a desfechos muito piores, né? Então, eu acho que são duas coisas aí que talvez, se a gente tivesse conseguido fazer um trabalho de tratamento domiciliar, como foi feito aí, um trabalho sério, né, político e de políticas de saúde, política de saúde pública, né, talvez a gente tivesse aí conseguido tanto uma visão diferente do momento que a gente vive, quanto tratamento e desfechos muito diferentes, né? E doutor Rui, deixa eu te perguntar, a questão da nossa vacinação aqui no Brasil está sendo extremamente lenta se a gente considerar o tamanho da nossa população. Preocupa quanto ao surgimento de mais e mais variantes
da doença? Muito. Quanto mais você tem vírus a multiplicar-se numa população, maior é a probabilidade de se misturarem e maior é a probabilidade de fazerem mutações. Não é? Os vírus RNA têm muito pouca capacidade de autorreparação quando se reproduzem, portanto a taxa com que fazem mutações é muito alta. Se você tiver uma população de milhões de habitantes, onde o vírus se replica livremente, é um caldo de cultura horrível. Deixe-me acrescentar só uma questão em relação à testagem. A testagem em Portugal teve duas fases, e eu penso que isto vai-se ter no Brasil. Teve uma fase em que fazíamos pura e simplesmente a PCR do vírus. Demorava 7, 8 horas, podia-se pedir nos hospitais de emergência em 2 horas, mas era muito caro. E, portanto, só os profissionais de saúde é que a usavam. Desde há 3 semanas, e ainda é muito cedo para vermos as consequências que isso tem na população em geral, os testes de antigénio, que todos nós sabemos que são muito piores, têm sobretudo quase 25% de falsos negativos, mas 25% de falsos negativos quer dizer 75% de verdadeiros negativos. Neste momento estão disponíveis à população sem receita, gratuitamente. Se você for à Câmara da cidade onde eu vivo e pedir um teste, eles dão-lhe. Se o meu filho na escola pedir um teste, eles dão-lhe. É gratuito. Eles testaram todos os estudantes portugueses e todos os professores portugueses. Vamos dizer, só encontraram 100 casos positivos. Testando 18 mil, 19 mil pessoas. Esses 100 casos são importantes para acabar com as pequenas bolsas. E como o teste é barato e é fácil de fazer, é feito pelo próprio, ou numa farmácia, ou num centro de saúde, não é preciso grandes conhecimentos. E eu penso que a nossa próxima fase vai ser esta massificação que já se está a verificar dos testes de antigénio. E para países como o Brasil, em que em muitos sítios, sobretudo do interior, é difícil conseguir uma PCR bem feita, porque é cara, porque demora tempo, porque existe tecnologia especializada, os testezinhos de antigénio você tem o resultado em 15 minutos, portanto nem sequer se chega a ir embora, você espera pelo resultado, são baratos. E o nosso país está a investir milhões em dá-los a quem quiser. Se a pessoa quiser fazer o teste de antigênio todos os dias, faz. Não tem. Por exemplo, no hospital onde eu trabalho, eu só posso fazer, por minha iniciativa, 2 PCRs por semana. Não sou tão masoquista, não faço tantas. Mas se me apetecer fazer um teste de antigênio todos os dias quando saio do trabalho, eu posso fazê-lo e é gratuito. Testagem é fundamental. Pode fazer o mesmo. Testagem é fundamental. Luciano, você tem uma pergunta aí para fazer? Professor, muito obrigado pela excelência da apresentação. Aliás, como sempre, eu já houvera visto pelo menos umas 4 ou 5 apresentações do professor. Uma pergunta bem objetiva. Nós, da saúde, nós somos profissionais eminentemente técnicos e nós tivemos que lidar com uma pressão pessoal, política, psicológica, eu creio que inédita em toda a história da medicina e da enfermagem, etc., etc., né? Qual foi a experiência do professor em relação a isso? Porque no dia a dia isso interfere com o nosso trabalho, sem dúvida alguma. Não queiramos dizer que não, que interfere sim. Por favor, professor. Bom, se nós vemos a literatura, as consequências psiquiátricas, burnout, etc., para todos nós pagamos todos e estamos a pagar todos um preço imenso por isso. No dia a dia, soma-se esse preço, esse stress, de estarmos a lidar com aspectos que não são puramente técnicos. Depois é preciso esquecer que nós também
temos famílias e, portanto, muitas, enfim, os meus filhos já são grandes, mas as minhas colegas que têm filhos mais pequenos têm de tentar arrumar a vida com o infantário fechado, agora já reabrimos, com o infantário fechado, sem saber onde deixam o neném, com parte da população em teletrabalho. Nós temos cerca de 10% da população a trabalhar a partir de casa. Mas para isso é preciso a pessoa ter casa, ter computador, ter uma boa internet em casa. Isto levanta também muitos problemas, o teletrabalho. Portanto, nós tivemos de nos habituar a lidar com uma série de circunstâncias que não estávamos, mas se nós formos ver a história das outras pandemias, e eu não mostrei esse slide para não sobrecarregar a apresentação, eu penso que o Edron já ouviu noutras apresentações, uma das coisas mais engraçadas que se pode ler sobre, mais educativas, sobre pandemias, é a história de um médico militar americano, Nova Iorque, que está num campo de treino, pronto para se embarcarem para a Europa, para vir morrer para a Bélgica ou para a França. Mas, entretanto, começa a gripe de 1918. E, portanto, em vez de mandarem morrer para a Bélgica, mandam-no para um hospital de campanha, em tendas, nos arredores de Nova Iorque. E o livro, no fundo, é o diário dele, que depois os pais editam mais tarde, em memória dele. E ele diz que a primeira coisa que o chocou, e ele era médico, tinha experiência, foi quando chegou ao campo militar, disseram-lhe quais eram os 250 pacientes que tinha a seu cargo, junto com 2 enfermeiras. E ele ficou um pouco assustado com a magnitude da tarefa, sobretudo porque não tinha grandes meios ao seu alcance. E acaba, aliás, por morrer de gripe. Mas as descrições que ele faz do que é tentar fazer algo sem saber o que se combate e sem meios, usando apenas o seu humanismo, a sua experiência com outras doenças, é qualquer coisa de sublime que vale a pena ler. Agora, nós somos uma geração que vai pagar um preço grande por isso. Em termos de burnout, em termos de estilo de vida, em termos de insegurança permanente, nós vamos pagar esse preço, mas eu diria que faz parte da nossa profissão, da profissão que nós escolhemos. É um risco, é uma doença profissional, ou sermos de repente confrontados com algo que não é só técnico. E eu volto à tese defendida desde o princípio: uma pandemia não pode ser combatida só com meios técnicos. E aqui estamos a faltar 2 coisas que não estão a ser, na maior parte dos países, não quer dizer em todos, devidamente geridas. O primeiro é o envolvimento da ciência e dos profissionais nas medidas não técnicas, ou não técnicas, não medicamentosas, no confinamento, no desconfinamento, no isolamento, na quarentena, em todas essas coisas que fazem parte do tratamento. E, portanto, nós não nos podemos aliar delas e dizer: eu não sou político, não quero saber se fecha as discotecas ou se fecha antes os restaurantes. Não, eu é que tenho de dar os números ao político, para o político tomar a decisão. E tenho de dar a minha perspectiva, a minha pressão nos políticos enquanto técnico. Em segundo lugar, e é muito curioso, nós não temos ainda nenhum antiviral contra este vírus. Andamos todos entusiasmados, porque temos vacinas, umas melhores que outras, mas, enfim, temos vacinas. Temos alguns imunomoduladores que cada vez mais parece que funcionam, mas não funcionam, e funcionam numa população cada vez diferente. O que só me lembra a história dos chigris há muitos anos atrás, que era para dar a todo doente com sepsis, e antes do seu fim glorioso, corporal, choque, já não se dava nem sequer os doentes com choque, mas nós continuamos sem um antiviral
bom contra o vírus. É a mesma coisa que andarmos a tratar infecções de sepsis bacterianas com imunomoduladores. Ventilação, cuidados de suporte e imunomoduladores. Até é capaz de resultar. Agora, a taxa de mortalidade será seguramente muito mais alta do que se pudermos usar antibióticos. E aqui faltam-nos antivirais. E não é preciso repescar fármacos que foram feitos para o ébola e falharam. Depois tentaram na hepatite C, falharam também. E agora se usa no coronavírus e estão a falhar, que podemos dizer que temos antirretrovirais. Eu acho que nós, como médicos, temos de meter, por um lado, mais pressão na indústria. Eu penso que não é necessário, porque a indústria sabe que o primeiro laboratório que aparecer com antiviral eficaz, realmente, enfim, tem as suas ações com vários zeros a seguir ao preço. E, portanto, eles estão muito motivados nisso. Agora, nós temos o dever de nos metermos na organização, nas medidas de isolamento da população. Faz parte do pacote de cuidados. A quarentena foi inventada pelos médicos, inventada pelos capitães de navio, quando havia a peste bubónica. Não. Portanto, aqui nós temos, e é por isso que eu gosto particularmente deste plano de confinamento, este plano de confinamento tem números. Mesmo alguém que não seja profissional de saúde sabe ler um número. E se o Instituto Nacional de Estatística e o Infarmed, que é a vossa Anvisa, disser publicamente, e eles todas as quintas-feiras sai um comunicado e sai uma conferência de imprensa aberta, passarmos desses números, o governo não pode progredir no desconfinamento, ou tem de confinar mais. E, portanto, isto tirou um pouco o populismo, a decisão populista para agradar ao eleitor, para agradar uma determinada facção da população, sei lá, os proprietários de restauração, que estão quase todos na miséria neste momento. É um drama ver. Tirou esse ónus para números. Não se desconfina porque o índice de transmissibilidade é superior a 1,2, com uma incidência superior a 120 por 100 mil. Ponto. É uma questão técnica, não é política. Temos uma pergunta aí do iPhone de Rui. Nossa. iPhone de Rui. Eu gostaria de perguntar ao meu xará uma coisa que me preocupa muito. Nós estamos tratando uma epidemia do qual é um consenso de que não há um denominador comum sobre a questão do tratamento. A questão do isolamento, ela é pacífica. Embora eu tenha um pensamento um pouco divergente, porque existem necessidades das quais os cidadãos precisam. Precisam ir à farmácia, precisam ir ao supermercado. Então, tem os chamados serviços essenciais. Portugal é um país, e eu conheço, eu sou descendente direto de português, e eu gostaria de perguntar ao meu xará se, em vez de juntar a população em restrição de horário, se não seria melhor falar assim, meu amigo, você é empresário, você precisa produzir para pagar os seus funcionários. Por que não se abriria, num país continental, tudo 24 horas? Então, o que ele acha da diferença entre este pensamento no Brasil e em Portugal? Essa é a primeira pergunta. A segunda, que eu tenho observado, que nós não conhecemos nada sobre a doença, e eu aprendi, estou formado há 40 anos, com um sujeito chamado Veronese, que ele falava para mim assim, olha, sem necrópsia não se descobre a causa de nada.
E eu não vejo ninguém, em palestra nenhuma, falar sobre necrópsia nos pacientes que morrem por Covid. O que ele acha disso também? E se em Portugal estão fazendo? Tenta-se fazer, é muito difícil, porque a maior parte dos colegas da anatomia patológica diz que não tem métodos de proteção para fazer uma autópsia bem feita. De qualquer maneira, nós já temos na literatura 6, 7 trabalhos bem feitos sobre necrópsia no doente com Covid. E, sobretudo, em relação às alterações endoteliais e cardiovasculares, alguns desses estudos são, quanto a mim, importantes para o clínico. A questão do funcionar 24 horas por dia, o Brasil tem dimensão para isso, nós não temos. Se você tiver dimensão para isso, ótimo. O que nós aqui tentámos fazer foi pôr tanta gente quanto possível a trabalhar a partir de casa, foi evitar aglomerados, ou seja, por exemplo, até segunda-feira passada não podia ir a um restaurante, mas podia ir à porta do restaurante, a 2 metros da pessoa mais perto de mim, buscar um saco com a comida. Agora, provavelmente nem o restaurante tinha possibilidade de estar aberto, sei lá, das 8 da manhã até à meia-noite, porque isso obrigava a ter cozinheiro, empregado, enfim, tudo isso. Agora, se você tiver possibilidade de fazer o mesmo trabalho em mais horas, diminuindo os aglomerados, fantástico. Durante o segundo desconfinamento que nós fizemos, uma das medidas, que desta vez também está em vigor, é a redução da lotação. Por exemplo, você vai a uma farmácia, eu estava a dar o exemplo da farmácia. Se estão 5 pessoas dentro da farmácia, eu tenho de ficar à porta. E só quando não sai é que eu posso entrar. Para evitar, isto depende, o 5 é o número mais comum, mas depende um pouco do tamanho da farmácia. Portanto, você evita aglomerados. Por exemplo, eu que sempre passei, sou médico, não sou há tantos anos, mas enfim, já 85 até agora, já vai um bom número de anos, que sempre passei visita à Paraleito. Agora nós passamos a visita na sala de reuniões do serviço, tão afastados quanto possível uns dos outros. Se discute os pacientes, é ser a Paraleito, para evitar que ande um aglomerado de médicos, de enfermeiro, de fisioterapeuta, a potencialmente levar doença ou apanhar doença de um leito para o outro. Portanto, quanto mais você conseguir alargar, e o 24 horas é o máximo teórico e o ideal. Se você tiver dimensão para isso, ótimo. É mais uma maneira de afastar as pessoas. Agora, aproveitando aí o gancho do comentário do Rui, daqui do Brasil, nós brasileiros temos sempre primeiro comentando em relação à necrópsia, o grupo de necrópsia da Faculdade de Medicina da USP tem feito necrópsias menos invasivas. A Ellen, que trabalha no nosso serviço, faz parte do grupo e eles utilizam o ultrassom para poder identificar o local das biópsias para que eles não abram o corpo como numa necrópsia tradicional. E isso funciona muito bem, é mais seguro para a equipe que tá fazendo o trabalho, mas isso está publicado, inclusive, a experiência deles, e isso trouxe bastante informações que nos ajudaram a entender aí muito da fisiologia, da fisiopatologia da doença. Mas com relação à questão do confinamento, em relação ao número de horas, a gente no Brasil sempre tem a tendência de tentar fazer as coisas um pouco diferentes. Eu, na verdade, acho que nós estamos vivendo uma situação tão caótica que não dá para a gente, nesse momento, ficar tentando ter novas ideias. A gente precisa fazer o que já foi feito em outros lugares e funcionou. E aqui no Brasil mesmo, em Araraquara,
uma cidade do interior de São Paulo, onde a variante P1 se alastrou do dia para a noite e eles tiveram um aumento vertiginoso de número de casos, eles fizeram um confinamento dos modelos que se faz fora do país. E isso foi eficiente para conter a crise que o sistema hospitalar estava vivendo. Então, existem várias comprovações de que isso funciona. Concordo que a gente poderia experimentar isso, mas acho que a gente vive um momento tão crítico que não há mais, nesse momento, tempo para a gente experimentar. Acho que no Brasil se assumiu uma política de aumento de leitos de UTI como opção única para a redução de mortalidade, e essa política tem se mostrado limitada. E até aproveitando isso, eu queria fazer uma pergunta para o Rui. Nós temos dados do CVEP-Gripe, que é muito real, que são dados coletados oficiais de pacientes que precisam ser notificados, que dão conta de que a mortalidade dos pacientes sob ventilação mecânica invasiva no Brasil gira ao redor de 80%. Hoje saiu publicado um estudo da Rede DOR, que você bem conhece, uma grande rede de hospitais privados do país, mostrando taxa de mortalidade de 60 dias dos pacientes sob ventilação mecânica de 59% ou 58%. Qual é essa taxa de mortalidade dos pacientes sob ventilação mecânica invasiva em Portugal, Rui? Superior a 48 horas, anda à volta dos 35% ou 40%. A ventilação mecânica invasiva superior a 48 horas. No global não tenho o número, porque nós consideramos, para tentar evitar as ventilações muito curtas por um procedimento ou assim, ventilação por mais de 48 horas. E não é estática, é um valor complexo, tem vindo a diminuir com o tempo. Ajuste-se como se ajuste, eu acho que não é uma questão dos doentes serem mais novos e serem diferentes. Nós estamos, essa será talvez uma questão, mas acho que nós estamos a tratá-los melhor. Temos aprendido alguma coisa. Nós não sabíamos nada de Covid em março de 2020. Não quer dizer que saibamos muito, mas sabemos mais sobre como tratar esses pacientes. E isso é muito importante para os pacientes que são internados nas nossas UTIs. Não nos fazer mal com terapêutica às vezes muito agressiva e desnecessária, fazer o básico bem feito, que é uma das grandes ciências dos cuidados intensivos, e proporcionar-lhe os cuidados da melhor qualidade que nós possamos. Agora, isto tudo é muito importante para o doente individual, mas não acaba com a pandemia. Acabar com a pandemia tem de fazer como essa cidadezinha. Agarre num modelo de confinamento, e há muitos modelos de confinamento, e aplique o que se aplica melhor ao seu país. É talvez o meu conselho. Eu explicar a um sueco cujo desejo na vida é estar longe das outras pessoas, que tem de estar a 2 metros de alguém, é fácil. Explicar a um brasileiro ou a um português que gosta de estar a 2 centímetros dos seus amigos, partilhando uma caipirinha, partilhando um chopp ou só batendo papo, é muito difícil. Porque culturalmente somos assim. Somos países de coração grande, que gostam de estar juntos, que as pessoas gostam de falar, de se movimentar juntos. Agora, neste momento, têm de travar o descalabro. A seguir a travar o descalabro, eu diria que num país tão grande não pode haver uma solução para todos os municípios, todas as cidades. Tem de haver a liberdade para as cidades, se calhar dentro da mesma matriz de critérios, umas poderem ir alargando e outras poderem ir ter de confinar ainda mais. Porque o país é demasiado grande para haver uma regra
que se aplique da Rondônia ao Rio Grande do Sul. Não é possível. Portanto, eu digo, agora, neste momento, no fundo, tem de travar o processo em questão. E travar o processo em questão passa muito pelas medidas de isolamento e de confinamento, a não ser que surja aí alguma droga mágica, enfim, que não se antevê. Porque o Brasil, um pouco como Portugal, mas o Brasil está em pior estado, diria eu, nesse aspecto, precisa neste momento de ganhar tempo até vacinar a população. O que não vai ser fácil, porque é um país muito grande, comprou as vacinas tarde, apostou muito na vacina chinesa, que os últimos resultados parece que é muito complicado. Enfim, o governo chinês dizia, não estava eu nos Açores, portanto, semana passada, que se calhar o melhor era misturar pelo menos 2 marcas ou 3 marcas mesmo, 3 vacinas diferentes para ter melhor cobertura, porque a vacina, afinal, não era tão eficaz na prática quanto se vê, e realmente já se via, porque quando a pessoa vê a publicação, falava em 60%, mas com intervalo de confiança que era de quase 25% para cada lado. Portanto, o Brasil tem de ganhar tempo até ter a possibilidade de vacinar uma parte muito importante da sua população. Tem uma grande vantagem em relação à Europa. É um país com uma estrutura social diferente. Nós estamos cheios de idosos. O Brasil tem menos idosos, tem menos gente com comorbidades. E isso joga a favor. Agora têm de ganhar tempo, porque só a vacinação e o parar este incubador de novas variantes é que vos vai permitir ganhar esse tempo, a todos nós. Todos nós estamos a tentar fazer isso de uma maneira ou de outra. Pois claro, você comentou uma coisa importante. Quando a gente fala na síndrome respiratória aguda grave, provocada por uma infecção bacteriana, nós temos um antibiótico para tratar essa infecção. Quando nós estamos falando aí na Covid-19, nós não temos um antiviral eficiente que possa tratar isso. É natural que a mortalidade pela SARA nos pacientes com Covid seja mais alta do que a mortalidade pela SARA, pela pneumonia bacteriana, como a gente bem conhecia. Mas você falou de um dado de mortalidade em pacientes sob ventilação mecânica com mais de 48 horas. E a Ana Paula comentou alguma coisa do interior do Mato Grosso, onde, e isso tem muito no Brasil, principalmente nos dados do CIVEP, os pacientes chegam na UTI muito tardiamente, numa condição muito precária, que morrem em ventilação mecânica em menos de 48 horas. Então, e essa é uma população que efetivamente não teria nenhuma possibilidade de se beneficiar mais com o tratamento na terapia intensiva. E, de alguma forma, isso é só mais um aspecto, um indício de como nós, de alguma forma, estamos conduzindo mal isso. E a gente sabe que numa pandemia, organização é tudo, controle central é fundamental para você ditar as regras. A gente viu muito isso nos Estados Unidos, no momento em que mudou a dinâmica, a postura do controle central. E nos Estados Unidos, que é um país onde claramente cada estado faz o que quer. Mas no momento em que o governo central resolveu assumir o controle e definir as regras, as coisas mudaram claramente. Então, eu vejo isso como um limitador importante da nossa perspectiva de mudança aqui, de caminhar no outro rumo. Mas não há outra maneira, porque claramente não vale a pena estar a ventilar alguém para morrer 24 horas depois. É adiar a morte, não é prolongar a vida, não é dar vida. Revela que estamos a triar os doentes já numa fase de desespero e não quando ainda temos algo a oferecer a esses doentes, não é? Agora, a única maneira que temos de ganhar tempo, de começar a apanhar os doentes mais precocemente,
de conseguir intervir para evitar ventilação em muitos deles, o que também alivia o SUS e alivia a UTI. Tem de passar por métodos organizativos de controle da pandemia. Enquanto não tivermos a população toda vacinada, uma parte importante da população vacinada, nós vamos ter de usar esses métodos, por muito desastrosos que eles sejam economicamente, para manter o país vivo. Porque também e o facto de não termos um antiviral, eu a mim preocupa-me muito, mas quantos anos nós antecessores andavam a tratar tuberculose sem ter um antibacilar? Quando se fazia, desde o pneumotórax até, enfim, às coisas mais mirabolantes. E nem toda a gente morria. E na altura criaram-se os sanatórios para pôr as pessoas com EPA, para pôr as pessoas com tuberculose, como uma forma de tentar salvar o resto da população. Nós aqui temos uns meses cruciais à nossa frente, que é até termos vacinas para ter a maior parte da população vacinada. Enfim, na Europa isso talvez seja agosto, se calhar na América do Sul será dezembro, não sei, estou a mandar um número ao ar. Agora é preciso ganhar esse tempo. E para ganhar esse tempo é preciso confinar, é preciso isolar, é preciso trabalhar por turnos, como o colega Luciano dizia, desfasar as nossas vidas, por muito que isso nos custe pessoalmente. Agora, não temos outro método conhecido. E se numa primeira fase essas ordens têm de ser centrais, assim que possível elas têm de passar a ser locais, que é para permitir um desconfinar local que mitigue os efeitos na economia. Porque as pessoas, apesar de tudo, continuam a ter de comer, continuam a precisar de um teto. Portanto, tem de se balançar as vidas com a economia. E, portanto, se numa primeira fase é fundamental fechar, desconfinar o necessário, o desconfinamento tem de ser local. Porque provavelmente as várias regiões vão, pela sua própria microdemografia, responder de uma forma diferente ao confinamento. E, portanto, umas poderão desconfinar mais cedo, outras poderão desconfinar mais tarde, mas aí eu acho que é necessário alguma responsabilidade local. Vai-me perguntar se todos os políticos locais estão em condições de fazer isso sem demagogia, não. Pelo menos em Portugal, não. Mas temos de tentar para ter menos impacto na economia. Agora, na fase em que a América do Sul está, e não é só o Brasil, infelizmente, a Venezuela está também num estado muito mau, e outros países, é fundamental parar o caldo de cultura que se gera, porque nós temos muito medo da P1, mas a P1 pode ser um brinquedozinho ao pé da P2 ou da P3. Eu não sei qual será a próxima mutação, a assustar-nos muito a todos. Neste momento é a sul-africana e é a P1, pelo menos visto da Europa. Como a inglesa já cá está, já nem se fala que é a mutação inglesa, porque até em Portugal já é 87% é a mutação inglesa, já nem se fala da mutação inglesa, o que se fala é das taxas da mutação sul-africana e da mutação de Manaus. Então, e a próxima mutação? Se sai uma coisa ruim, sério. Quanto a pandemia estiver descontrolada, pode sempre aparecer uma P2 ou uma P3. Esse Portanto, é um ponto. Até pelo futuro, é preciso controlar a pandemia, fazendo o menos mal possível à população, sobretudo à população mais desfavorecida, e que já vivia com grandes dificuldades e em que a luta para
comer e ter os direitos básicos do ser humano já era uma luta diária, não é? Agora, é o esforço que temos de fazer. Isso aí, Rui. Agradeço muito aí pela tua disponibilidade. Acho que esse nosso bate-papo aqui nos passou uma coisa assim que Portugal, com um sistema de saúde muito menos robusto que o do Brasil, tem mostrado para nós que é possível você enfrentar uma pandemia com as proporções da que estamos vivendo, desde que haja organização, colaboração de todos, o entendimento da importância do papel de cada um, porque todos nós vamos precisar de sacrifício para que a gente consiga obter o que é fundamental para nós, que atuamos na área de saúde, que é salvar vidas, e nós não podemos abrir mão disso. Foi muito bom aí o bate-papo, Rui, nós nem nos demos conta aqui do horário, eu peço desculpas para você, que eu sei que você está aí 4 horas adiante, mas foi um grande prazer, e muito obrigado mesmo. O prazer foi meu, mais uma vez, por estar com os meus amigos, espero que tenha sido útil. E que, quando quiser, podemos repetir o bate-papo, mas não seja para começarmos a falar de boas notícias, porque, por enquanto, a situação ainda é negra na América do Sul e, pelo menos, muito cinzenta na Europa. Muito obrigado, Rui. Boa noite a todos vocês, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite.